Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de programação em C. Na aula de hoje, veremos classes de armazenamento. O que são classes de armazenamento, o que é duração de armazenamento, escopo e vinculação são os assuntos de hoje. Classes de armazenamento. Nós usamos identificadores para os nomes de variáveis. Os atributos de uma variável incluem seu nome, seu tipo, o tamanho e valor. Também usamos identificadores para os nomes de funções definidas pelo usuário. Em um programa, os identificadores possuem outros atributos, como, por exemplo, a classe de armazenamento, a duração do armazenamento, o escopo e a vinculação. A linguagem C oferece 4 classes de armazenamento: o auto, register, extern e static. A classe de armazenamento de um identificador determina sua duração de armazenamento, seu escopo e vinculação. A duração de armazenamento de um identificador é o período durante o qual ele existe na memória do computador. Alguns existem por pouco tempo, alguns são criados e destruídos repetidamente, outros existem por toda a execução do programa. O escopo de um identificador é o local onde ele pode ser referenciado dentro do programa. A vinculação de um identificador é determinante em um programa que possui vários arquivos. Temos 2 classes de armazenamento. Nós temos a de duração de armazenamento automático e a de duração de armazenamento estático. Para definir a duração de armazenamento automático, a gente pode utilizar as palavras-chave auto e register. Já para armazenamento estático, nós temos o extern e o static. As variáveis com duração de armazenamento automático são criadas quando o bloco em que elas são definidas é iniciado, e elas existirão enquanto esse bloco estiver ativo, ou seja, quando o bloco terminar sua execução, elas serão destruídas. Apenas variáveis podem ter duração de armazenamento automático. Todas as variáveis locais a uma função, que são aquelas declaradas na lista de parâmetros ou no corpo da função, normalmente possuem duração de armazenamento automático. A palavra-chave auto declara explicitamente variáveis de duração de armazenamento automático. Contudo, todas as variáveis locais possuem esse tipo de armazenamento por padrão. Então, na prática, usar a palavra-chave auto não adianta nada. O armazenamento automático é uma forma de economizar espaço na memória, pois as variáveis só existem enquanto são necessárias. Elas são criadas quando a função inicia e destruídas quando ela termina. É muito importante frisar essa informação, porque um erro comum é quando a gente quer utilizar um valor de uma variável que existe internamente só dentro de um bloco ou de uma função. E quando a execução dessa função encerra, o valor dessa variável já não existe mais, a gente tem um erro. O armazenamento automático é um exemplo do princípio do menor privilégio. Ele permite acesso aos dados somente enquanto são necessários. Por que manter os dados acessíveis na memória quando já não são mais necessários? No computador, nós temos 2 tipos de memória. Nós temos a memória secundária e a memória principal. A memória secundária são aquelas memórias de armazenamento permanente. É o HD do computador, é o pendrive, é um HD externo. Diversos dispositivos que você guarda os dados quando você já vai precisar deles numa outra ocasião, quando não na execução de um programa. Já a memória principal, que a gente pode destacar, são a memória RAM do computador, os registradores dentro do processador. São memórias mais rápidas, que têm um tipo de armazenamento volátil, ou seja, os dados não ficam lá permanentemente, eles só são gravados nesse tipo de memória para serem processados. A memória mais rápida é o registrador, que é um tipo de memória bem pequena e com velocidade muito grande, que fica bem junto ao processador. A palavra-chave register, antes de uma declaração de uma variável, pode gentilmente pedir que o compilador mantenha uma variável no registrador do processador. Contudo, esse pedido pode ser gentilmente ignorado pelo compilador também. A palavra-chave register só pode ser usada com variáveis de duração automática. Não adianta usar register com outro tipo de variável. Declarar uma variável como register é desnecessário, porque o compilador é esperto o suficiente para reconhecer a necessidade de colocar ou não a variável no registrador.
Normalmente as variáveis que vão para os registradores são aquelas que são reutilizadas muitas e muitas vezes, como por exemplo um contador, um iterador. Então na prática as palavras-chave auto e register são desnecessárias, porque o compilador já faz esse tipo de trabalho por você. As palavras-chave extern e static são usadas nas declarações de variáveis e funções de duração de armazenamento estático. Num arquivo só é permitida a declaração de variáveis e funções, nenhum outro comando é permitido. A iniciação de uma variável só é permitida em sua declaração. Iniciar uma variável após a sua declaração fora de um bloco de código implica na declaração implícita de uma variável do tipo int. Toda variável é conhecida dentro do bloco em que ela foi declarada. Se ela foi declarada fora de um bloco, ela é uma variável global ao arquivo. Se duas variáveis possuem o mesmo nome, a preferência será a da variável local ao bloco. E vale lembrar que tudo que acontece num bloco fica no bloco. Para observar o comportamento das variáveis, vamos utilizar esse projeto aqui, classes de armazenamento. Esse projeto em C, aqui no CodeBlocks, tem 3 arquivos. Tem a main, onde o main.c, onde vai ficar a função main. Tem o funções.h, onde eu declarei 2 funções, e o funções.c, onde eu vou implementar as funções. Primeiro vamos ver como se comporta uma variável. Tá? Vamos abrir aqui um bloco de código, ele se inicia com um abre-chaves e termina com um abre-chaves. Toda função, quando é implementada, ela tem um bloco de código principal, que é o bloco de código dela. Tá? Aqui no CodeBlocks, se você apertar aqui no menos, você vai fechar o bloco de código da função. Mas nada impede que você possa ter outros blocos de código dentro de sua função. Tá? Eu estou abrindo aqui esses blocos, ó, eles vão funcionar normalmente. O que é que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui 3 tipos de variáveis. Eu vou declarar... Primeiro, vamos fazer o seguinte, eu vou declarar aqui uma variável 1, var1. Tá? E vou iniciar ela, vou colocar aqui, ó, float, não vai ser nem int não, float. E vou colocar aqui var1 recebe 10. Aquele lance que eu falei para vocês, 10.0, sobre fora de um bloco de código você não poder colocar nenhum tipo de comando. Os únicos comandos permitidos fora de um bloco de código são declarações de variáveis e de funções. Então, aqui eu declarei uma variável, aqui eu estou iniciando a variável. Isso não é permitido. Na hora que eu fizer a compilação, eu vou receber um erro. Ó, tipo conflitante para var1. Porque ele está dizendo que nesse aviso bem aqui, ó, warning, aviso, o tipo padrão na declaração de var1 é inteiro. Ou seja, isso aqui ele tá entendendo como se fossem 2 declarações diferentes. Eu tenho uma declaração de var1 e uma declaração implícita de var1. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui. Estou declarando 2 variáveis com o mesmo nome e tipos diferentes. E quando eu vou tentar atribuir um float a um int, eu tenho um erro que dá aqui, ó, tipos conflitantes. Ó, se eu tirar esse 10.0 e colocar como inteiro, dá certo. Ó, se eu tirar aqui o inteiro, o int, deixar somente o var1 recebe 10, também dá certo, porque a variável var1 foi implicitamente declarada como int. Então ele está entendendo isso aqui. Ok? Mas vamos evitar fazer esse tipo de coisa, tá? Sempre que a gente for declarar uma variável, a gente coloca o tipo dela, mesmo que esse tipo seja int. E lembre-se que fora de um bloco de código só é permitido fazer declaração de variáveis e funções. Toda iniciação de variável tem que ser feita na sua declaração, caso ela esteja fora de um bloco de código. Tá? Isso aqui é permitido.
Então vamos lá, eu tenho um bloco de código da função main, esse bloco principal, e tenho mais dois blocos, esse e esse aqui. Vamos analisar como é que as variáveis se enxergam, tá? Eu vou colocar aqui fora int var 1. Na função main, eu vou colocar aqui uma outra variável int var 1 com o mesmo nome. Nesse bloco eu vou colocar uma outra variável int var 2 e nesse bloco mais interno int var 3. A gente falou que toda variável ela é vista, ela é conhecida dentro do bloco em que ela é declarada. Então vamos colocar alguns printfs. Essa variável 1 eu vou iniciar com 10. Essa outra aqui que eu estou declarando eu vou iniciar com 11. Essa variável 2 eu vou iniciar com o valor 12. E essa variável 3 eu vou iniciar com o valor 13. Vamos colocar aqui alguns printfs só para a gente ver o que a gente está enxergando. Printf, o valor da variável é %d barra n. Estou gravando aula, gente. Oxi. Var 1. Então, neste printf, eu vou imprimir o valor de var 1. Aqui eu estou declarando outra variável com o mesmo nome. Se vocês estão entendendo. Iniciando o valor dessa variável como 11. Vou dar um printf logo aqui. Vou dar um printf aqui. Para a variável 2, tá? E vou dar um printf bem aqui. Tá? Para terminar, eu vou repetir esses três printfs ao final da minha função main. Espero que esteja bem claro o que a gente está pretendendo no código. Declarei aqui uma variável var 1. Redeclarei aqui essa variável aqui é global, tá? Var 1 é global. Declarei uma variável com o mesmo nome aqui. Abri um outro bloco bem aqui, ó. Se fecha ali lá embaixo, tá vendo os parênteses correspondentes. Fiz outro bloco aqui, declarei uma variável 2 no bloco 2 e declarei uma variável var 3 no bloco 3. Certo? E ao final eu vou dar uns printfs. Vamos compilar e ver os erros do programa. Primeiro erro, ó. A variável 2 ela não pode ser vista aqui. Por quê? Onde é que ela foi declarada? Ela foi declarada dentro desse bloco. Onde é que o bloco começa? Aqui. Onde é que ele termina? Aqui. Ela é uma variável local a este bloco, portanto, ela só é visível dentro do bloco em que ela foi declarada. Toda variável só é visível, só é acessível dentro do bloco em que ela foi declarada. Esse é o padrão, tá? Vou comentar isso aqui, então. Novamente a gente vai compilar e vamos ver qual é o erro que dá. Ó, o mesmo erro para a variável 3, porque a variável 3 foi declarada dentro deste bloco, então ela só é visível dentro deste bloco, ela só é acessível dentro deste bloco. Então vamos retirar esse printf que está errado. Vamos compilar novamente. O que é que nós temos aqui? O valor da variável é 10. Esse printf aqui
nos diz que o valor da variável é 10. O valor de var1 é 10, é o valor bem aqui. Depois, o valor da variável é 11. Por quê? Esse printf bem aqui está dizendo que o valor de var1 é 11. Porque eu declarei uma outra variável de mesmo nome e iniciei ela com o valor 11. Só que nesse caso, apesar de ter o mesmo nome, o que vai acontecer? A preferência vai ser dada para a variável local ao bloco da função main. Então, para este bloco que inicia bem aqui, a preferência é dada para a variável que foi declarada dentro dele. Essa variável aqui é ignorada. O valor de var1 é 11. É esse printf bem aqui, dentro desse bloco. Vocês percebem? É este printf dentro deste bloco. O valor de var1 é 11. Qual é a var1 que ele está enxergando? É esse aqui. Ué, mas não está fora do bloco? Não. Esse bloco, cada bloco envolve os blocos que estão fora. Ele não envolve o bloco que está dentro. Ou seja, esse bloco enxerga o bloco de fora. Ele não enxerga o bloco de dentro. Tá? Então, para essa turma aqui, tudo que está aqui fora é visível. Ok? O que está aqui dentro não é visível. Tá? O valor de var2 é 12. Essa variável 2 aqui ela é visível, ela foi iniciada dentro desse bloco, então ela é visível aqui. E esse printf me diz o quê? Que o valor dela é 12. O valor de var1 é 11, novamente. Que printf é? É esse aqui, dentro desse bloco. Veja que a variável var1 é essa aqui, que foi invisível dentro desse bloco, porque ela é uma variável externa ao bloco. Tá? O bloco ainda não terminou, né? Ó, está aqui. Então ela é visível. Então tem uma repetição aqui, ó, o valor de var1 é 2, o valor de var2 é 2 e o valor de var aqui tem um erro, né? Agora que eu vi, de var3 é 13. Tá? Deixa eu recompilar para a gente ver bem direitinho. Aqui, o valor de var3 é 13. E novamente eu saio do bloco. Quando esse bloco encerra, essa variável é automática, ela deixa de existir. Esse valor é perdido. Quando eu saio deste bloco, essa variável deixa de existir. Esse valor é perdido. E o valor da variável 1 é %d var1. Eu não sei se ficou claro, mas para ficar mais claro ainda, eu vou colocar uma função void print var1. É uma função que a única coisa que ela fará é imprimir. A única coisa que ela fará é imprimir o valor da variável var1. Agora eu pergunto, eu vou chamar essa função bem aqui. Qual o valor que ela imprime? Será que é 11 ou será que é 10? Vamos ver. É 10? Ó, nessa chamada bem aqui, print var1, eu estou chamando a função aqui em cima, print var1. A execução é printf valor de var1 é e vai chamar essa variável. A variável que está dentro do bloco da função main, ela não é visível no bloco de código da função print var1. Porque apesar da função ser chamada bem aqui, o seu bloco de código é externo à função main. Portanto, essa variável var1 da linha 18 é invisível para a função print var1. O que ela vai enxergar, na verdade, é o var1 da linha 5, que é uma variável global. Espero que tenha ficado claro. Agora vamos ver como é que essas variáveis se comportam quando elas se encontram em um outro arquivo. Eu vou retirar var1 daqui e vou colocar aqui.
Continuo com a função print var 1 e ela só é declarada aqui. Que tipo de erro a gente vai ter? Veja que no meu arquivo main.c, eu estou incluindo funções .h, portanto, em teoria, essa linha 4 aqui deve ser visível, né? No meu código, quando for compilado e for os dois forem linkados. Vamos compilar, vai dar um erro, tá? Mas vamos ver que tipo de erro. Ó, ele está dizendo aqui, ó, que a variável var1 ela não foi declarada, tá? Não foi. Ele não está enxergando essa variável bem aqui, certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer duas coisas. Eu posso aqui dentro da função print var1 colocar o extern int var1, que eu estou dizendo que essa variável está sendo declarada fora, uma variável externa. Então, se eu compilar, obviamente não é visto daqui, né? Mas eu vou só comentar essa linha 16, depois a gente analisa esse erro. Tá aqui, ó, o valor de var1 é 10. Onde é que está o var1? Está no arquivo funções, foi inicializado com 10. Tá? Como é que eu faço para corrigir esse erro? Eu poderia fazer de duas maneiras. Uma maneira é repetir a declaração do extern. Ó. Repetir a declaração do extern bem aqui. Eu vou ter um erro bem aqui, não tem como, tá? O que eu poderia fazer para corrigir é colocar esse extern bem aqui. Aí sim, esse printf, ó, o valor da variável é 10, está pegando o var1, que é esse var1 que é externo, tá? Nessa variável global, não é necessário usar o extern. Se eu colocar o int var1, eu vou ter o mesmo efeito, ó. O valor da variável é 10. E lá embaixo, né, na chamada da função, o valor de var1 é 10. Então, quando a variável é global, não há necessidade de eu colocar o extern bem aqui. Mas coloque, que não faz mal a ninguém, tá? Agora, quando ela for local, é importante que eu coloque o extern, porque se eu não colocar o extern, eu não vou pegar o valor que foi colocado lá fora. Tá? O valor de var1 é 0. Tá? Não vou pegar o valor que foi inicializado aqui, o 10. Eu vou pegar aqui uma declaração local e vai ser iniciado com 0, então o valor que vai ser impresso aqui nessa chamada lá embaixo será o 0. Então, por isso que quando eu fizer uma variável local, eu quero dizer que ela foi declarada, iniciada em algum outro arquivo, eu uso o extern. Isso não é necessário se a variável for global ao arquivo. Entendido? A outra palavra-chave que a gente viu foi o alto, mas o alto não é necessário colocar em lugar nenhum, porque todas as variáveis locais elas são alto por padrão. Então não há necessidade de colocar alto. E se eu colocar um alto numa variável global, o que eu vou obter é um erro. Ó, eu não posso usar um alto na variável global. Então é isso aí, a gente já entendeu o conceito de bloco, onde uma variável é visível, ela é acessível dentro de um bloco. Tá? Entenda bloco de código quando eu abro um parêntese e fecho um parêntese, ou seja, toda função ela tem o seu bloco de código,
Então funciona dessa mesma forma. Então você pode entender isso aqui como se fosse uma outra função que estivesse sendo chamada, tá? Imagina que aqui tem uma função, eu estou só chamando essa função e esse código está na outra função. É só para você entender, é mais fácil entender com um bloco de código do que com função, porque você pode usar o conceito de função ou não. Então temos aqui o que acontece dentro de um bloco com as variáveis. A outra palavra-chave que a gente viu foi o static. No static acontece o seguinte: quando eu posso usar o static tanto com uma variável quanto com uma função, tá? Quando ela é usada numa função, vamos primeiro ver o que acontece com a função. Eu estou aqui colocando funções.h, a declaração de duas funções, uma função chamada função e a outra que chama a função estática. Vou comentar aqui para que vocês depois descomentem caso queiram estudar este código. A primeira parte da aula. Coloquei aqui para que eu pudesse chamar essa função aqui no main. Então vou tentar chamar a função. Só que eu tenho um erro, referência indefinida à função. Por que isso aconteceu? Se eu tirar a palavra static, deixar só o void função, vou tirar a palavra static, eu consigo usar a função normalmente, eu não tenho esse erro. Aqui, ó, oi, eu sou uma função estática, que é o que a função faz, né? Ó, ela dá um printf, oi, eu sou uma função estática, chamada pela tarará vez, tá? Só que quando eu coloco static, acontece o seguinte: o static, quando usado na declaração de função, afirma que a função ela só é referenciável, só é definida, ela só é vinculada ao arquivo em que ela está implementada. Portanto, quando eu coloco static void função, essa função só pode ser utilizada no arquivo funções.c. Não pode ser usada fora daqui. E aí, quando eu tento chamar ela aqui no meu main, que é um outro arquivo, um outro local, eu tenho um erro de indefinido. Na verdade, eu não deveria ter colocado nem aqui no ponto H. Porque quando eu coloco uma função, uma declaração de função estática num arquivo .h, cada arquivo .c que incluir esse arquivo .h seria obrigado a colocar uma implementação da função estática definida, declarada no arquivo .h. Então, no meu arquivo .h, eu só botei uma chamada de função, uma declaração de função, que é chama função estática. Então, a gente já entendeu que o static, quando utilizado na declaração de função, faz com que ela seja visível, utilizável somente no arquivo em que ela está sendo implementada, e não pode ser utilizado fora dele. Tá? Então, aqui no main.c eu não tenho como chamar a função. Então, como é que eu faço isso? Para chamar a função, eu tenho uma outra função, que é a chama função estática, que eu declarei bem aqui. O que é que ela faz? A única coisa que ela faz é fazer uma chamada à função, que está bem aqui, que é uma função estática. Tá? Então, o que é que a função estática faz? Ela declara uma variável local. Ó, eu tenho uma variável local estática, iniciada com 0. Incremento essa variável local estática, e aí eu dou um printf. Oi, eu sou uma função estática, chamada pela tarará vez. E aqui eu vou imprimir no lugar desse tarará, desse %d, o valor da variável local estática. Vamos ver como é que acontece? Então eu estou aqui, ó, eu vou fazer o que? Chama função estática. Quando isso ocorrer, eu tenho que a minha chama função estática chama a função que é estática, ela é executada lá no arquivo funções.c, afirmando que ela é uma função estática chamada pela primeira vez. Então é assim
que uma função se comporta quando ela é declarada como static. Já uma variável, quando declarada como static, acontece a seguinte coisa. Se eu tirar o static dessa função, eu estou criando uma variável que ela é local a esse bloco aqui. Então significa o quê? Que quando esse bloco iniciar sua execução, ela vai ser criada, ela vai ser iniciada, ela vai ser utilizada. Quando terminar a execução do bloco, ela vai ser destruída, eu perco o valor dela. Portanto, eu posso chamar essa função tantas vezes eu queira. Vou colocar aqui num for. Colocar register int i for. Por que eu usei register? Porque é um contador, então é melhor que fique no registrador para ficar mais rápido. Mas como eu falei, é desnecessário usar a palavra-chave register, porque o compilador é esperto o suficiente para decidir se uma variável vai ou não para o registrador. Então, embora explicitamente eu esteja declarando o i como um inteiro e esteja pedindo para que ele fique no registrador, pode ser que ele vá ou não. No fim das contas, o compilador é que vai decidir. E tanto faz se eu colocar ou não colocar o registro, o compilador vai agir da mesma forma. Tá? Mas só para um desencargo de consciência, eu estou colocando aqui, pedindo para que o meu i seja colocado no registrador. Tá? Então isso aqui vai se repetir 10 vezes e mais. Eu vou pedir que essa chama função estática seja executada 10 vezes. Na função eu tenho uma variável local, var local estática, que no momento não está estática, ela está iniciada com 0. Então esse valor vai ser sempre 0, porque essa variável vai ser criada quando o bloco iniciar a sua execução e vai ser destruída quando o bloco terminar essa execução. Então isso vai ficar sendo repetindo 10 vezes. Em todas as 10 vezes que essa variável for criada, ela vai ser iniciada com 0 e vai ser incrementada. Então o valor que vai aparecer aqui sempre vai ser 1. A gente sempre vai ver ela sendo chamada pela primeira vez. Observe. Aqui. Oi, eu sou uma função estática chamada pela primeira vez. Foi executada 10 vezes. E todas as vezes ela imprimiu que era a primeira vez que estava sendo executada. Contudo, se eu colocar um static, o que vai acontecer é o seguinte. Essa variável, quando o bloco dela iniciar a sua execução, ela vai ser criada, vai ser atribuído o valor 0, vai ser incrementada. Contudo, como ela é estática, ela não vai ser destruída quando o bloco terminar a execução. Ela vai continuar na memória. Então, quando a função for chamada novamente, o valor que estava aqui, armazenado nela, vai continuar sendo incrementado. Ou seja, embora essa linha esteja iniciando a variável com o valor 0, ela será ignorada porque a variável já está na memória, ela não vai ser criada novamente. Então, sempre que eu executar essa função, a função executa a partir daqui. Vamos ver? Vou executar aqui 10 vezes. Eu sou uma função estática chamada pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª vez. Eu não perco o valor da variável local estática. O valor dela fica armazenado na memória e eu posso utilizá-lo tantas vezes quanto eu queira. Eu posso colocar uma static numa função, eu posso colocar o static numa variável global, tal como está o var1 ali? Pode. Só que aí, esse externo aqui não vai adiantar nada. É no meio mesmo, bem aqui. Isso aqui não vai adiantar nada, tá? Vai dar um erro, esse externo aqui, porque você está dizendo que é static, tá? Então não façam isso, crianças. Bom, é isso aí. Eu espero que todos tenham entendido como é que funciona um escopo de uma variável em relação ao
onde ela fica, o arquivo, o bloco, e como é que funcionam as palavras-chave auto, extern, register e static. Qualquer dúvida, sugestões, mandem no comentário do vídeo, nos comentários aqui do vídeo, ou pelo grupo de WhatsApp da disciplina. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima.